Igor Pilarez na área para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar da derrota do Corinthians, Huracan 2, Corinthians 1 na estreia da Sul-Americana, estreando dentro de casa contra um time chato, numa competição que, sinceramente, eu não dou tanta importância assim à competição, mas o jogo que o Corinthians fez não dá para fazer, né? Não só por perder o jogo, E o Roberto perdendo o gol, para mim perdeu dois. É uma defesa que passa todo mundo. O Corinthians não tem zagueiro, parece. O Corinthians tem zagueiros muito questionáveis, todos eles. O melhor deles é o Gustavo Henrique, que falhou feio hoje. Falhou muito feio. E os dois zagueiros falharam no gol. Tá? E depois eu vou tentar te explicar o porquê. Porque eu achei isso, né? E o Corinthians estreia no campeonato em casa, sendo derrotado. E o Corinthians é capaz de fazer esse tipo de atuação, né? E esse tipo de sequência. É um time que é campeão paulista, em cima do Palmeiras, chupa porcada, não adianta falar que não se importa sim. Jogando bem os dois jogos. Ah, sofreu contra o Palmeiras, o Hugo Souza, beleza, jogou bem. Enfeiou o jogo no segundo jogo, segurou 0-0, soube sofrer no Allianz e fez quando precisou fazer. Ganha a final sem fazer, com dois jogos, sem sofrer um gol. Fez só um, mas não sofreu nenhum. E chega na estreia do Sul-Americano, o time basicamente completo, sem o Hugo Souza e sem Garro. E o time toma dois em sequência. Um, empata, dois. Não dá. Não dá. Entendeu? É pouco, com uma atuação defensiva, de você sofrer dois gols, como o Corinthians vinha sofrendo no Paulista inteiro, praticamente. E é pouco o que fez depois para tentar reverter esse placar. Tanto, acho que, na verdade, quando sofreu 1-0, criou bem, chegou bem e logo já empatou o jogo, né? Foi muito próximo o primeiro do segundo gol do jogo, o nosso gol de empate. Mas depois que sofreu o segundo, acabou, cara. Depois que sofreu o segundo, acabou. Assim, muito pobre, muito mal, os jogadores mal tecnicamente, os que estão no campo e os que entraram também entraram pior, parece. Vamos falar primeiro sobre o primeiro gol. É um escanteio que pra mim, eu só vi o lance do jogo, tá? Pra mim não foi falha do Donelli, acho que ele poderia ter feito uma coisa melhor, seria uma coisa milagrosa, e a gente fica com aquilo, né? Puta, sem o Hugo Souza, o cara pegava. Sem o Hugo, quer dizer, com o Hugo Souza o cara pegava. Sem ele o Donelli não pegou. Pra mim não foi falha, a maior falha foi o cara deles cabecear com 3, 4 nossos em volta, né? Ele sobe sozinho, assim, ó. Sozinho, dá uma casquinha e faz o gol. Você pode achar que o Donelli falhou, você pode achar que não falhou, assim como eu, mas você não pode negar que a defesa do Corinthians em bola parada também é brincadeira. 1-0 pros caras. A gente não sente o gol, vai bem, o Carrijo jogando muito, subindo bem, gol. O Yuri perde uma chance, né? O Yuri perde uma chance clara, que o Martínez dá uma bola. Logo depois, o Carrijo acha um cruzamento sensacional, cara. Que cruzamento do peruano. Jogou muito, e a discussão dele ser o nosso melhor jogador na temporada até aqui, por regularidade, por exemplo, é muito válida, né? Você pode achar que foi o Memphis, mas o Carrijo tá jogando muito. Ele acha uma bola pro Raniel fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Saiu a zica do Raniel, né? Porque ele começou muito bem e merecia um gol naquele começo, né? Pelo tanto que ele tava jogando. Ele teve chances, acho que chutando de fora da área, a cabeçada também ele perdeu, o goleiro pegou, enfim, ele teve chance de fazer. E finalmente, um ano depois, sai o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians para empatar o jogo e para não deixar nem a gente ficar nervoso, né? Quando a gente começou a ficar nervoso, o time empata e fala, não, vamos ganhar o jogo. Se não me engano, o comentarista do jogo fala, o Corinthians se impõe dentro de casa. E foi isso, o Corinthians se impôs dentro de casa. E aí começou a ter espaço, a ter jogadas, a ter criação. O Memphis estava solto jogando, o Carrijo também, o time muito bem dividido e cada um fazendo sua função muito bem. E o meio de campo muito movimentado, né? Apesar de ser 3 volantes. Mérito do Ramon nessa. Uma bola cruzada na área, o Gustavo Henrique faz aquilo lá, né? Dá um peixinho, joga no peito do... Um peixinho nada, né? Pegou de ombro. Inacreditável, ele tava sozinho, sem ninguém pressionar, cara. Acho que tem a questão de
do cara ser muito alto e a bola vir baixa, ele tem que fazer um movimento difícil, mas não pode errar. Não pode errar. Não pode errar, a bola cai no pé dos caras, ele chuta um pênalti, basicamente com a bola rolando. Fez o segundo gol dele no jogo, esqueci o nome dele agora, não vou me lembrar. E os caras fazem 2-1. Dali pra frente virou desespero. Porque no intervalo o Ramon bota Giovani, Thales Magno, tira Martinez, tira Romero. E o time não melhora em nada, cara. Nada. O Memphis chama um pouco de protagonismo. Achei ele muito solto, ocupando aquela posição do Garro mesmo de dar a bola no meu pé que eu vou fazer o time andar. Tentou até uma bola do meio campo, né? Eu achei que essa bola não ia dar em nada, cara. Essa bola do meio campo é brincadeira, tá? Eu achei que essa bola não ia dar em nada. Ele virou. Eu falei, não vai dar em nada. O goleiro se atrapalhou, a bola quase foi no ângulo, foi escanteio nosso. Mas ele solto no meio campo, depois ele põe Coronado, que entra... vou falar de jogadores depois. Ele põe Bidon e o Corinthians nem na empurrança vai... Tem um lance duvidoso ali do Giovani que eu acho que não foi pênalti. Mas o Corinthians também não mereceu empatar o jogo, né? Pelo que criou, pelo que tava fazendo, não merecia empatar o jogo, merecia sair derrotado. E você pode falar do Ramon. Claro que você pode falar do Ramon e do Emiliano, sempre você pode falar deles. Eles têm erros, sim. Eu achei estranha a entrada do Giovani, meio do nada, né? Mas ele entrou bem, eu achei que ele entrou bem. E ele botou os caras pra jogar, pá. Ele tirou o Romero, que a gente reclama, e que no jogo decisivo decisivo é foda, né? A primeira rodada do Sul-Americana, mas num jogo que a gente precisa de gol, o Romero no campo é melhor. O Thales entra de uma maneira inacreditável. Tipo assim, o técnico muda, mano. Ele tenta, mano. Ele mudou, ele tirou o Romero e colocou o Thales. Você pode concordar ou não, mas ele mudou. Só que a partida do Thales é brincadeira. Aí você fala, não, mas devia ter colocado o Coronado. Ele fez uma jogada que ele foi fominha, que ele podia ter tocado de lado. Poderia ter feito um golaço sim também. Enfim, ponto, não fez. E todo o resto ele errou. A única dúvida que eu tenho é nesse lance, que eu tenho que ver de novo, se ele poderia ter chutado melhor, se o cara foi bem, se ele podia ter tocado, enfim. Preciso ver de novo, mas todo o resto ele errou. Ele chutou uma bola isolada, ele cruzou em cima dos caras, ele... Nossa senhora. O Bidon entrou mal também. Todo mundo mal, cara. Todo mundo mal. É difícil de falar bem de alguém. O Donelli, tem a dúvida, e acho que é justo você achar que ele falhou no primeiro gol. Eu não achei, mas é justo. E ele é um cara pregado no gol, né? Isso me pega muito, isso me incomodava quando ele teve a titularidade, né? Depois que o Carlos Miguel saiu, o Cássio saiu também. Ele teve a titularidade, ele estava procurando um goleiro e ele ia bem em alguns jogos, até eu acho ele um bom reserva, mas ele fica pregado no gol, cara. Ele não sai nem com o pé, nem com a mão, o cruzamento na área é um desespero. Ai, que falta faz o Hugo Souza, cara. Que falta faz o Hugo Souza. Puta que pariu. Só um mês pra voltar. Vamos ter que aguentar o Donelli, que eu acho um bom reserva, mas nem se compara com o Hugo, né? Da linha de zaga, Mateuzinho, não dá. Félix Torres, não dá. Gustavo Henrique errou feio hoje. Mateuzinho até dá, tá? Tá fazendo uma boa temporada. Foi o melhor lateral do Paulistão e tal. Mas nesse jogo não. E pra mim o pior de todos foi o Bidu, tá? Da linha de zaga o pior foi o Bidu. Inacreditável. Ai, cara. Depois a gente vai fazer uma pergunta que eu quero que você me responda nos comentários. Que vai envolver o Bidu também nessa pergunta. Não será só sobre ele, claro. No meio de campo, o Carrillo jogou muito, o Martinez fez uma partida que deu, o Ranieri jogou muito bem. Tanto o Ranieri quanto o Carrillo, o meio campo do Corinthians foi muito bem, eu achei. Pelo menos esses três, né? Romero desaparecido, o Yuri, a bola chegou pouco nele, verdade. Mas ele perdeu 2 gols pra mim, né? Perdeu 2 gols. A bola do Martinez e uma bola do Carrillo que ele fura. Aquele segundo... O primeiro lance me irritou, mas o segundo lance... Pô, cara, tem que tocar na bola, pô. O 9, melhor jogador do Paulistão, recebe uma bola do Carrillo na marca do pênalti e ele fura. Por essas e outras que o Yuri também é brincadeira, né, cara? Ele tem que fazer gol todo jogo mesmo. Porque se ficar lembrando desses lances aí, você desanima. Mas tá bem, tá? Não vamos ficar falando tão mal do Yuri aqui, não. O Memphis, acho que fez uma partida justa.
Não foi bem, mas apareceu, foi protagonista, ou tentou ser protagonista pelo menos, e fez algumas boas jogadas, inclusive o chute no meio de campo que eu falei aqui. Dos jogadores que entraram, não dá, né? Não dá. Breno Bidon, Coronado, Thales, o Ramalho até fez um desarme ali aqui, mas nada confiável. O Giovani, pra mim, entrou bem, né? Foi pra você ver dos reservas. Ó, vamos lá, pergunta. A pergunta que eu quero fazer pra finalizar esse vídeo. Pra falar da derrota do Corinthians na Sul-Americana. Não tem nada a ver com Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians tem time pra brigar alto no Brasileiro e as projeções estão sendo essas, certo? Só que no Brasileiro você tem que ter elenco. E será mesmo que o Corinthians tem elenco pra brigar grande no Paulista, no Brasileiro? É uma pergunta complexa, difícil. Do banco hoje saíram bons nomes e pouco futebol. O nome menos midiático foi o que mais jogou, o que mais tentou, o que mais apareceu, que foi o Giovani, para você ver. Aí você tem Thales Magno, que saiu do banco, Coronado, Breno Bidon, André Ramalho. O Corinthians realmente tem elenco? O lateral esquerdo reserva, que é o Bidu, que jogou hoje, onde ele era titular, óbvio. Será que tem banco? Porque a gente não pode sobreviver de nome, né? A gente não pode sobreviver de nome. Nome, talento, a gente sabe que os caras têm. Refino técnico, bola no pé, driblinhos, todos esses caras têm. Tirando o Ramalho, claro. Mas os três. E a gente viu pouco. Será que o Corinthians tem elenco mesmo? Eu deixo a pergunta, eu tenho a minha opinião, mas quero saber primeiro a sua. Deixa nos comentários. A gente conversa mais pra frente sobre isso. Porque tem jogo contra o Vasco no Brasileirão. No sábado, a gente vai fazer um vídeo prévio também. E deixa aí o que você achou dessa derrota do Corinthians, 2-1 pro Huracan dentro de casa, estreia da Sula dentro de casa é duro, cara. Eu, sinceramente, não tô dando tanta importância pra Sula, mas estrear com derrota é amargo. Sabia que seria um jogo chato, o Huracan é um time organizado, mas do jeito que foi não dá, né? Perdeu umas chances, no segundo tempo só balão, tomar os 2 gols que tomou da forma que tomou, não dá, é muito pouco. Espero que o Corinthians melhore para confirmar o favoritismo contra o Vasco também dentro de casa, pelo Brasileirão, no fim de semana. Deixa aí o que você achou desse jogo e responde a pergunta aí que eu fiz, hein? O Corinthians tem elenco para brigar alto no Brasileiro? Me responde, quero saber a sua opinião. Deixa o like e até o próximo.